longevidade com saúde. Não adianta se viver muito doente. Você tem que viver muito bem. Bom, então eu tenho o hipotálamo, a pituitária, o hormônio que estimula a adrenal, na córtex, que produz uma substância chamada cortisol. O cortisol é um hormônio muito interessante. Se você tiver de mais, faz mal. Se você tiver de menos, faz mal. O que interessa é o grande controle deles. Nós temos, na realidade, dois mecanismos básicos de sobrevivência. Um chama proteção, o outro chama crescimento. Eu tenho uma proteção externa, que é do eixo HPA, que está aqui, ó, hipotálamo, pituitária, adrenal. E eu tenho o interno, que é o sistema imune. E eu tenho o crescimento, que são mutuamente excludentes. O que significa isso? Se eu estiver muito preocupado em me proteger do ladrão, naquela hora eu não estou com nenhuma criatividade. Minha criatividade bloqueia. Eu estava trabalhando no processo criativo, de repente entrou um ladrão na minha casa, a minha criatividade vai a zero, porque eu agora tenho que me proteger a minha vida que está em perigo. Se eu gasto muito tempo me protegendo, eu tenho pouco tempo para criar, e vice-versa. Muito bem, são mutuamente excludentes. O que significa isso? Quando um está funcionando, o outro tem que estar parado, e vice-versa. Então eu tenho aqui o hipotálamo, eu tenho aqui a pituitária, eu tenho aqui a adrenal, que produz o cortisol. Então é o eixo chamado HPA. Isso hoje está em moda. Você vai nos congressos mundiais, você entra numa sala, está falando de HPA, você entra noutra sala, está falando de HPA. Todo mundo quer falar de HPA. Todo mundo virou especialista em HPA. Isso aqui é a moda do momento. Falar do eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. E os mecanismos de sobrevivência que eu já mostrei para você. Deixa eu fazer uma ênfase aqui. Quanto mais estressado, menos inteligente e mais vulnerável às doenças degenerativas e infecções é uma pessoa. O estresse emburrece. Me explica como que o estresse emburrece. Com o aumento do cortisol, você destrói dendritos. Tem 100 bilhões de neurônios. Tem neurônio que se conecta até com 10 mil outros neurônios. Através de quê? Dos dendritos. Se eu destruo dendrito, eu destruo conexão. Se eu destruo conexão, eu destruo inteligência. Então, uma pessoa que está num processo estressante há muitos anos, emburrece. Fica limitada. O estresse emburrece. Quero que você guarde isso. O estresse emburrece. E aí chega uma hora que o seu timo não funciona mais. Os seus linfócitos T têm o nome de T porque passa pelo timo. Se o seu timo não funciona mais, existem hormônios tímicos, aí você tem um problema sério imunológico. Aí você começa a ter as doenças. Só que o nosso cérebro funciona não pela realidade, mas pela percepção. Se eu estou na minha casa, no meu processo criativo, usando a parte pré-frontal do meu cérebro no processo de criação, e de repente eu tenho um estresse, aparece um leão lá em casa, aí na minha imediata, ou a percepção que eu tenho do leão, às vezes nem é leão, imediatamente eu pulo para a parte posterior do cérebro para entrar, para desencadear o HPA. A minha criatividade acaba. E nisso aí, o meu sistema imunológico também deprime. Na hora que eu estou correndo do leão, o meu corpo não está preocupado se eu vou desenvolver uma doença autoimune ou não. Ele quer se livrar do leão. E percepção é realidade, tudo mais é ilusão. Se você tem uma percepção de que a sua vida é estressante, você tem realmente uma vida estressante. Estresse é definido por qualquer estímulo que perturbe ou interfere no equilíbrio normal de um organismo. Uma definição genérica que resolve tudo. Isso aqui já está explicado, correlacionado, não preciso ficar repetindo isso. Tem a adrenal, tem a medula. Olha a quantidade de coisas que afeta a adrenal. Olha só, infecção, estresse emocional, alergia, excesso de atividade, fumar, distúrbio do sono, hábitos alimentares pobres, açúcar, e assim vai, produtos de farinha, lesões, olha aí, ó, vai, medo, café demais, cafeína, toxinas, tudo isso afeta a pobre da adrenal, que convive nesse mundo moderno com isso aí. Mas a adrenal tem que trabalhar, ela tem que produzir os seus hormônios. Ela produz, a medula dela produz epinefrina, produz a norepinefrina, ela produz a aldosterona para retenção de sódio e água, ela produz o cortisol, que faz parte do metabolismo da glicose, ela produz hormônios gonadocorticosteroides, ela produz DEA,
ela produz pregnenolona, ela produz androstenediona, que vai depois virar testosterona, ou não. Ela produz cortisol, ela produz aldosterona, ela produz DEA, ela produz testosterona, principalmente na mulher, ela produz estrona, ela produz estradiol. Tudo isso ela faz. A mulher entra em menopausa, o ovário não funciona mais, a adrenal vai e toma conta disso e produz. Só que a adrenal, ela tem duas glândulas numa só. Isso é que você tem que entender. Ela tem o córtex da adrenal e ela tem a medula. O córtex depende da aldosterona, cortisol, progesterona, testosterona, pregnenolona, DEA, estrogênio. E a medula, que produz epinefrina e norepinefrina, já depende do sistema nervoso simpático e parasimpático. Enquanto que isso aqui depende do eixo HPA. O outro não, depende do sistema simpático e parasimpático. Então, e ela produz andrógenos. O DEA é produzido nela, o DEA sulfatado, que é um metabólito do DEA, é produzido nela, a androstenediona é produzido nela, a testosterona produz hormônios andrógenos. Então, se você for olhar a anatomia e a fisiologia da córtex, você vai ver o seguinte: a córtex da adrenal tem 3 camadas, a externa, a média e a interna. A camada externa é chamada glomerulosa, a camada média é chamada fasciculada, a camada interna é chamada reticulada. A camada externa produz os mineralocorticoides, por exemplo, a aldosterona. A camada média produz o cortisol e alguns andrógenos. E a camada interna produz principalmente os andrógenos e alguns glicocorticoides. Então você diria assim, ó, a aldosterona é produzida na glomerulosa, o cortisol é produzido na fasciculada e os hormônios sexuais é produzido basicamente na reticulada. Então, para ficar mais simples, é assim, ó. Ali produz a aldosterona. Na fasciculada produz o cortisol. Na reticulada produz a pregnenolona, a DEA, a progesterona, a androstenediona, o estrógeno, a testosterona. E na camada interna, que é a medula, melhor dizendo, a medula, produz a epinefrina e a norepinefrina. Então você está acompanhando o processo. Mas vamos seguir. É um outro modo de ver. Glomerulosa produz aldosterona, fasciculada produz cortisol, reticulada produz todos esses, e a medula produz epinefrina e norepinefrina. Vamos em frente. Isso aqui está mostrando a mesma coisa, aqui está mostrando a cadeia, que você já conhece. Você viu ontem, está ali, ó, já estudamos isso. Que cadeia é essa? Essa cadeia é o seguinte: o colesterol lá em cima produz a pregnenolona, que produz o DEA, e aí isso cai para o lado da progesterona, produz o cortisol, aldosterona, androstenediona, que pode virar testosterona ou pode virar estradiol. E daí vai todos. Eu contei ontem que tinha casos de eunucos que tinham relações sexuais com as rainhas. Isso não é mito, isso é verdade. Porque o indivíduo mesmo castrado, ele pode produzir 5 a 10% da testosterona nas adrenais. Um eunuco, às vezes, castrado, está melhor de testosterona do que muita gente que eu conheço. Entendeu? É verdade. O cortisol tem a ver com o metabolismo dos aminoácidos, tem a ver com a glicose, tem a ver com o glicogênio, tem a ver com inflamação, tem a ver com alergia, tem a ver com pressão arterial. Ah, doutora, eu tenho um paciente, 42 anos. Você acredita que ele nunca foi alérgico na vida? Você acredita que ele desenvolveu uma alergia agora? Claro que ele desenvolveu alergia. Ele está com exaustão intraadrenal. A adrenal dele cansou de trabalhar, parou de produzir cortisol, ele entrou em alergia. Você agora vai ter que fazer modulação hormonal bioidêntica para ele. Você vai dar para ele cortisol. Deus me livre, cortisol e corticoide, querido. Eu não estou falando de cortisona. Eu estou falando de cortisol bioidêntico. Eu não estou falando de Decadron, não estou falando nada disso não. Eu estou falando do cortisol bioidêntico. Se você medir pela saliva e se o cortisol estiver baixo, você vai ter que fazer o uso de cortisol para poder equilibrar o processo. Então, peraí, não tenha preconceito, não. Eu não estou conversando a mesma coisa. Aqui vem o Tim Maia de novo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu nunca imaginei que eu ia citar tanto Tim Maia na minha vida, viu?
o maior filósofo que eu conheço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Excesso de cortisol aumenta a atividade da enzima 5-LOX, 5-lipogenase, responsável pela síntese dos leucotrienos inflamatórios, envolvidos na neurodegeneração. Ah, eu pensava que cortisol diminuía a inflamação. Querido, é uma resposta de curva. Quando você tem cortisol demais, você passa a ter leucotrienos demais, que fazem neurodegeneração. Destrói o sistema nervoso. Excesso de corticoide. Destrói os nervos periféricos. Aqui, ó, ativa a 5-lipoxigenase. Vou te mostrar um trabalho bonito aqui. Está aqui um grupo controle. Aí no outro grupo eles fizeram excesso de cortisol. Olha o que acontece no grupo estressado. Excesso assim, estressaram os ratinhos. Olha que interessante. Os dendritos vão diminuindo aqui, ó. A concentração dendrítica aqui é muito maior do que aqui. Tá bom? Tá o trabalho aí publicado mostrando que o cortisol emburrece, que destrói dendritos, faz as conexões nervosas. Só que nós, na clínica, na faculdade de medicina, nós só aprendemos duas coisas. Nós estamos preocupados com doença de Addison e Cushing. Se não tiver cortisol nenhum, ou se tiver em demasia, a gente sabe o que fazer. Agora, esse meio todo aqui, a gente não sabe o que fazer. A gente pensa que doença da adrenal se resume ou em Addison, está lá naquela ponta, ou Cushing, está aqui nessa ponta. Mas entre Addison e Cushing tem vida, querido. Tem toda uma vida aqui. Tem todo um processo muito importante, tá? Que é de 10 a 18 microgramas por decilitro. Aí você tem a chamada fadiga adrenal aguda e você tem a chamada fadiga adrenal crônica. A fadiga adrenal aguda, o cortisol aumenta. Com o passar dos anos, o cortisol diminui. É como eu disse ontem. O grande segredo é você morrer jovem o mais tarde possível. É pagar, não é morrer bem.